Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, pela graça de Deus. Eu, desde a semana retrasada, estou um pouco gripado, mas não se preocupe, não passa pelo vírus. O vírus não passa pelo vídeo, tá bom? Mas eu estou bem, graças a Deus. Amados irmãos, a minha intenção através desse vídeo, antes de mais nada, é falar sobre a lição de ontem, né? Comentar um pouco a respeito da lição da escola bíblica, já que a gente veio dentro de uma sequência, né, de estudo, de forma que estamos extraindo bastantes ensinamentos, né, da palavra do Senhor. E inclusive ontem, né, foi transmitido, aliás, a escola bíblica, né, pelo Templo Central, que foi uma maravilha, uma bênção. Recomendo a todos que não deixem de assistir. Quanto mais aprendermos a palavra do Senhor, melhor. Mas a lição de ontem, ela não foi a exposição do irmão, muito pelo contrário. Eu até assisti ontem, liguei para o irmão Egivanildo Tavares, que foi o nosso professor ontem, né? Parabenizei ele pela forma como ele transmitiu o assunto. Ele dominou o assunto maravilhosamente bem, para a honra e a glória de Jesus, é claro. Mas ele merece, né, também ser parabenizado, né, pelo seu esforço e dedicação que ele sempre demonstrou e tem demonstrado em se aprofundar cada vez mais nas Escrituras Sagradas. Então ele comentou a lição, ele deu a explanação de acordo com a sequência da lição. Se os irmãos abrirem aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, vão perceber que ele seguiu a sequência do que na lição estava escrito, né? Mas a lição mesmo, né, que provavelmente foi confeccionada de forma errada, eu digo assim e não tenho medo de afirmar, certo? Porque a temática de todo o trimestre é a antropologia, ou seja, o estudo a respeito do ser humano. Não é à toa que está na capa, a raça humana, né? Está aqui, a origem, queda e redenção do ser humano. Inclusive na lição passada, né, nós tivemos um momento onde nós estudávamos sobre a respeito do homem do pecado. Então toda a temática da lição, ela vem falando sobre a questão da humanidade. Na lição passada, a lição de número 11, né, que teve como título O Homem do Pecado, eu fiz questão de mostrar para os irmãos na escola de que, apesar do tema se referir a uma pessoa, né, que é o anticristo, que é um assunto ainda escatológico, né, para nós, porque ele ainda não se manifestou, né? Então logo, como se refere ainda a algo futuro, a teologia chama de escatologia, estudo escatológico, estudo das coisas futuras, as coisas que ainda estão para acontecer. Mas a temática da lição de número 11 era justamente mostrar o quê? A que ponto o ser humano, no pecado, né, ele pode atingir, a que ponto o homem no pecado, ele pode atingir em rebeldia contra Deus. Isso a gente viu na semana passada, eu expliquei direitinho para os irmãos, né, que era justamente essa a ideia da lição de número 11. Então a gente estava estudando a que ponto o ser humano pode chegar, né, em rebeldia contra Deus, e como exemplo maior, nada melhor do que extrair as características, né, do homem do pecado, que a Bíblia o denomina de anticristo.
Então houve uma necessidade de praticamente ir lá na escatologia, né, extrair lá as características deste homem do pecado e trazer para o estudo atual, para a gente observar as atitudes e um comportamento deste homem, que é o clímax maior, né, o ponto culminante do pecado numa única pessoa. Então, a lição de número 12, ela também tem essa mesma temática, uma vez que estamos estudando sobre antropologia, que é justamente, né, o oposto da lição passada, onde nós deveríamos estudar na lição de número 12, Jesus, o homem perfeito, ou seja, estudar as características, o comportamento, as atitudes de Jesus, que condiz, né, a atitude correta, perfeita, no ser humano, né, que é o que Deus quer ver em cada um de nós. Então não há outro ser humano na face da terra, né, que nós poderíamos de fato nos espelhar. Até mesmo Jó, que o próprio Deus chama ele de homem justo, sincero, íntegro e que se desviava do mal, né, o próprio Deus pegando ele como um exemplo, dizendo que na terra não existia ninguém igual a ele, ele não pode ser considerado como um homem perfeito, é claro que porque Jesus, a diferença aí, né, está justamente porque Jesus ele já veio, já nasceu sem pecado. Então, pelo fato de Jesus já ter nascido sem pecado, né, todas essas atitudes, todas essas ações, esses comportamentos, né, que o Jó tinha, essas qualidades que o Jó tinha, o faria de um homem perfeito se ele não tivesse pecado. Então, o exemplo maior é de fato Jesus para todos nós. Assim como o anticristo é o exemplo maior da maldade, ou seja, o comportamento humano, né, no pecado, o exemplo maior é o anticristo. Então, na esfera humana, o exemplo maior de homem perfeito, né, do homem padrão, daquele que Deus quer que exista, que esteja de fato agindo assim, é o próprio Jesus. Então a lição ela foi comentada, né, de acordo com a sequência como ela está aqui escrita, como ela foi formulada. Mas saiu completamente da temática, porque se é para falar de Jesus, o homem perfeito, não havia necessidade de falar sobre a divindade de Jesus e o tempo todo falar que ele era ser humano. Estão dando para entender onde eu quero chegar? Por exemplo, quando disseram, quando se fala aqui na lição que Jesus, verdadeiro homem, aí alguns exemplos aqui dados é que ele, por exemplo, teve fome, né? Alguns exemplos foi dado aqui que ele cansou. Ora, o fato de ter fome, cansar, de dormir, isso aí não faz dele um homem perfeito. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Porque comer, cansar, dormir, essas coisas são a característica de um ser humano. Agora, se a lição ela estivesse falando sobre as duas naturezas de Jesus, aí sim, falar sobre a divindade e falar sobre a humanidade dele se encaixaria perfeito com o tema da lição. Mas não como o homem perfeito. Então a lição, no meu modo de ver, saiu completamente, a lição que eu estou falando, não estou falando a exposição do irmão, a lição ela saiu completamente fora da temática antropológica.
Então, o que na verdade a lição, a ideia principal da lição, ela vem nos trazer? É mostrar as atitudes corretas que um ser humano deve ter diante de Deus. E como exemplo maior, Jesus, não tem outro. Por exemplo, abra a Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Isaías diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfada será desamparada de seus dois reis. Observe que Isaías aqui estava se referindo a Jesus, e a gente vê isso, que o cumprimento se dá em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito, e seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas observe que o texto fala que em dado momento aqui, desta criança, ele iria passar a ter entendimento ao ponto de rejeitar o mal e escolher o bem. Isso mostra que Jesus, desde cedo, ele escolheu o bem. Isso aqui, essa escolha de fazer o que é certo, porque estava diante de Jesus, como homem aqui na terra, o fazer o bem ou fazer o mal. Estava diante dele os dois caminhos, mas desde cedo ele já tomou a decisão de escolher o bem. Então, e essa escolha dele o faz dele um homem perfeito, ou seja, o padrão que Deus quer de cada ser humano. Quando a Bíblia fala ainda em Lucas capítulo 2, que inclusive está na leitura bíblica em classe, diz que no capítulo 2 e o verso 49 diz o seguinte: e eles lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Isso aqui já é uma outra atitude de Jesus, que é um padrão, um modelo para todos nós. E ele, como um homem perfeito, que é o modelo, o padrão, a que deve ser seguido por nós, pecadores, mas que lavado e remido no sangue dele, podemos assim agir como ele agiu, ou seja, imitá-lo, assim como o apóstolo Paulo, certa vez ele disse: imitai-vos a mim, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, nesse texto que acabamos de ler, em Lucas 2:49, ele tinha consciência de onde ele era. E é isso que tem que existir no ser humano. Nós devemos ter consciência de onde nós somos, de onde nós viemos. Viemos de Deus. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo, ele fala que aquele que ressuscitou com Cristo, deve olhar para as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Então nós devemos ter essa mesma consciência, de onde nós somos, de onde viemos, qual a nossa origem, e foi Deus. Então a lição, ela deveria tratar justamente disso. Então por isso que eu estou falando que ela saiu fora completamente da temática do trimestre. A lição, ela não veio nesse aspecto. É tanto que a próxima lição, ela vai falar sobre a redenção humana, que é justamente o ponto culminante de toda a lição,
que vai mostrar justamente como é de fato para ser a atitude do ser humano pecador, mas remido na pessoa de Jesus, que deve andar na face da terra para adorar a Deus. E o exemplo maior é o próprio Jesus, o homem perfeito. Então, como a gente viu na lição passada, né, que falava do homem do pecado, por isso que ele recebe esse título de homem do pecado, né, mostrando a que ponto um ser humano pode chegar no pecado, né, em rebeldia contra Deus. E na lição de número 12 ela mostra justamente o oposto, né, o padrão, o modelo que o ser humano é para viver, né, e que esse padrão faz dele uma pessoa perfeita. Quer ver um exemplo? Lá em Gênesis, se não me foge a memória, não sei se é o capítulo 13 ou é o capítulo 17, que Deus diz para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? E ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos ver aqui. Esses dias em casa está comendo meu juízo. Embora aqui não está comendo tanto, porque eu já estou acostumado a estar em casa sozinho. Mas está tudo bem. Gênesis 17, verso de número 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como ser perfeito, um ser humano no pecado? É aí onde eu quero chegar. Se Jesus é o padrão, o modelo do homem perfeito, então as características de Jesus, a forma como Jesus agia, né, as ações de Jesus, que é o nosso modelo maior, assim como o modelo maior é o anticristo para o homem no pecado, o nosso modelo maior para o homem na presença de Deus é Jesus. As características dele que faz com que nós venhamos ter essa atitude padrão, modelo, perfeita aos olhos de Deus. Em Lucas capítulo 2 ainda, nos mostra o seguinte, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Observe que uma outra característica aqui do homem perfeito, Jesus, era obedecer. Ele era sujeito. Então a Bíblia ela nos mostra que o modelo padrão que Deus quer na vida minha e na sua é que a gente seja obediente, sujeito às autoridades. Por exemplo, obedecer às autoridades, obedecer a pai, a mãe, obedecer a quem está acima em posição de liderança. Então, essa qualidade, este comportamento faz a gente ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito, disse Deus a Abraão. Jesus também, ele mostra, né, que como ser humano, ele deve agir. Mateus capítulo 11, verso 25, nós vamos aqui acelerar um pouco para o vídeo não ficar muito comprido. E possa ser que ele caia a qualquer momento também, ele não tem equipamento padrão, mas Mateus 11, 25 diz o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruído e as revelaste aos pequeninos. Observe que Jesus aqui ele está demonstrando gratidão a Deus. E isso é uma característica que devemos ter como homem perfeito, na pessoa bendita de Cristo. Então ele tinha consciência de onde ele era, ele desde cedo escolheu o bem, ele era grato e era obediente. Ele também tinha zelo pelas coisas do Pai.
No próprio capítulo 2 e verso 49 da lição bíblica em classe, ele diz: e ele diz, por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então ele era zeloso, ele tinha esse cuidado de fazer, né, de cuidar daquilo que Deus havia lhe concedido para que fizesse. Em João capítulo 4, verso 34, você vai ver isso também, né, quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana. E já no finalzinho ele vai falar sobre a ceifa, né, a colheita. Aí ele diz aqui, versículo 34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja que Jesus demonstra aqui que a necessidade maior, que assim como a alimentação é necessária diariamente, fazer a obra de Deus também é algo necessário e importante e que tem que ser feito todos os dias. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha necessidade primordial, diária, é fazer a vontade do Pai. Então ele tinha esse zelo, né, pelas coisas do Pai. No capítulo 2 de João, você vai ver no versículo de número 16 e 17, quando ele chega no templo, e olha o que acontece, disse, João 2,16, e disse aos que vendiam pombos, tirais daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito, o zelo da tua casa me devorará. Então veja que Jesus ele tinha esse zelo pelas coisas do Pai, ele tinha zelo pelo templo, pela casa do Pai, pela obra a qual lhe foi lhe dado, né? Ele tinha essa característica. Outro aspecto interessante que a gente pode também observar, Mateus capítulo 12, que Jesus ele era discreto, né? Ele não fazia nada para aparecer. A todo momento a gente percebe isso. Mateus capítulo 12, verso 17 ao 19. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. O que o texto termina aqui falando, principalmente no versículo 19, é que Jesus seria uma pessoa discreta. Ele não estaria fazendo alarde, né? Muito pelo contrário, muitas vezes quando ele expulsava um demônio ou se aproximava de alguém endemoniado, o demônio se manifestava e dizia: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele dizia: cala-te, né? Jesus não queria propagação, e hoje a gente vê o contrário, as pessoas até fazem entrevista com o demônio, né? Então Jesus ele mostra que a perfeição, a atitude correta de um homem perfeito é essa. Ele deve ser discreto, fazer a obra do Senhor, entendendo que ele é como João Batista, quando perguntaram: e tu és o quê? Tu és o Cristo? Não. Tu és o profeta? Não. E quem tu és? O que tu diz? Eu sou apenas uma voz no deserto, que clama no deserto, né?